quais fundos imobiliários vocês acham que, para começar, seguro, mais tranquilo? Bom, eu acho que assim, para o investidor que está começando, o mais importante de tudo é, primeiro, ele entender aquele veículo de investimento, né, que ele pretende realizar aportes, né? Então, acho que a lição número 0, eu diria, do investidor é isso, entender minimamente como que o fundo ganha dinheiro, né, como que funciona, até chegar ali no bolso do cotista. E pensando assim, no investidor que está dando os primeiros passos, o ideal mesmo é você pegar as figurinhas mais carimbadas do mercado, né, para você não tomar riscos que muitas vezes você nem conhece, exige-se, né, um tempo de experiência ali para você identificar os principais riscos. Então, assim, pensando em fundos que já são grandes, né, patrimônios muito elevados, portfólios muito diversificados, né, que já tem uma gestora ali com um track record, né, bastante robusto, um histórico, né, de boa governança, né, então eu iria primeiro por esse caminho. Aí tem alguns exemplos ali na indústria, né, como por exemplo o BTLG, hoje de logística, a gente gosta bastante, né. Ele está, inclusive, passando por uma emissão que pretende aí, captar até acima de 1 bilhão. É um fundo que, dando certo a emissão, ele vai para um patrimônio ali de mais de 4 bilhões, né? Então, atendendo bastante aí esses requisitos. Acho que é um exemplo. E ao longo da conversa, a gente pode falar sobre outros ali também, para não entregar o ouro. Pra deixar na surpresa, né? Exato. Bom, é mais ou menos nessa mesma linha, né? Porque eu entendo que o investimento é um jogo onde a gente não deve buscar acertar, e sim não errar. É muito mais um jogo de não errar do que um jogo de acertar. E aí, para não errar, para onde é que eu vou, se eu sou iniciante? Como o Marcos falou, eu vou nos mais óbvios, eu vou nos maiores, nos mais tradicionais, nos mais conhecidos, nos que você mais ouve falar por aí, e ouve falar bem, naturalmente, né? Aquele fundo que, eventualmente, você ouviu alguma notícia ruim, algum burburinho ruim, já te afasta dele. Porque se você é iniciante, você vai conseguir identificar se aquilo ali é rumor, ou se é verdade, se tem de fato um risco ali, ou é só um reclamão num grupo de WhatsApp falando mal aleatoriamente de alguém. Se você é iniciante, provavelmente você não sabe identificar isso. Então, fica longe. Pode ser que seja uma boa oportunidade? Pode, mas o risco é grande, então te afasta dele. Lembra, é um jogo de não errar. E aí vai nos maiores, nos mais tradicionais. Hoje, eu colocaria, assim, 2 gestoras em primeiro e segundo lugar, assim, disparado, na frente de todas as outras, onde aqui vai que a chance de errar é mínima. São os fundos da Kinea e os fundos do Credit Suisse. Nesses fundos, são grandes, de gestoras super tradicionais, todos eles têm um histórico muito bom, ali você está seguro. Monta ali a tua carteirinha com um ou outro dali. Pronto, não vai errar. Aí, quero pegar depois um outro fundo mais para lá, mais para cá, com tal característica, vou dar uma arriscadinha. Bom, aí você tem que ter deixado de ser iniciante para daí saber identificar se não está te metendo numa fria. Então, para o iniciante, o caminho é esse. Antes disso, o que o Marcos falou, busca conhecimento. Sim. Mesmo assim, né, para evitar aquela super confiança do cara que está começando e recém começou a aprender do assunto, acha que sabe tudo. Não, volta lá e fica só nos mais tradicionais. Depois de muito tempo, aí você vai dar o segundo passo e vai inventar alguma moda na carteira. Aí tu começa a errar, acertar, aí vira aquela confusão de investimento que, né, todo investidor todo sabe mundo como erra, que é. Né? Exato. Pode errar. Mas lembra que é um jogo muito mais de não errar, tentar não errar, do que tentar acertar. Principalmente no começo, né? Que você não tem muito conhecimento. Porque eu vi muitos iniciantes também, até pessoas que têm mais conhecimento no mercado. No ano passado a gente viu alguns cases, por exemplo, pagando aí 20%, 22%, mais de 22% ao ano. Foi o caso do Deva 11, do HCTR, que nós vamos falar ainda no episódio de hoje, que eu quero saber a opinião de vocês dois sobre esses fundos que tiveram problemas no ano passado, e muitas pessoas se iludiram com a questão de muito dividendo, e acabaram consolidando muito investimento ali, e aí se deram mal. Mas aí nós vamos entrar num passo agora ainda sobre a questão da diversificação, porque a gente fala muito aqui, e vários analistas que vêm aqui falam que a diversificação protege o investidor. Agora, tem a diferença da diversificação e da pulverização, e é isso que eu quero entender com vocês. Quantos ativos hoje uma pessoa que está iniciando, ou uma pessoa que iniciou há pouco tempo, poucos meses, ela deve ter na carteira? Vamos lá. Essa resposta, eu entendo que não existe uma resposta única para essa pergunta. Isso vai ser uma quantidade X, vai ser adequado para um tipo de investidor e inadequado para outro tipo de investidor. Onde é que eu entendo que está a diferença entre o diversificar e o pulverizar? No momento que o investidor coloca fundos na carteira numa quantidade tal que ele não consegue mais acompanhar, cara, pulverizou a carteira.
Ele não sabe mais nem o que está acontecendo, bota um monte de coisa diferente lá para se proteger de qualquer bobagem que ele esteja fazendo. Ele nem sabe mais o que está fazendo. Ali o cara pulverizou. Pode ter pulverizado com 10 fundos, pode ter pulverizado com 30. Sim. Se ele perdeu o controle de não conseguir mais acompanhar os fundos, ali ele pulverizou. Então vai um pouco da capacidade do investidor de quantos fundos ele consegue acompanhar. O que é acompanhar? Cara, lê o relatório gerencial. Fato relevante, que às vezes a pessoa não lê, né? Às vezes o fato relevante, mas o mínimo dos mínimos é o relatório gerencial, é um por mês. Ah, mas vou ler 10, 15 relatórios por mês? Vai, no primeiro mês vai ser um saco. No segundo mês é um pouco mais fácil. No terceiro, no quarto, tu vai ver que boa parte do relatório repete, tu já passa lotado num monte de página, pega só o que te atualiza, a leitura fica rápida, fica bem mais fácil. Então, conforme o investidor vai evoluindo, ele consegue ter uma quantidade maior de fundos na carteira. De qualquer forma, eu não vejo sentido, eu nunca montei uma carteira para o investidor, o investidor que mais me pediu fundos diferentes numa carteira, eu chego num limite de 20, cara, acima disso já não tem mais porquê. Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado? Mesmo que ele tenha um patrimônio muito elevado, senão ele acaba caindo na história do pulverizar. Sim. Existe um estudo, ele foi feito não só numa classe de ativo e não no mercado brasileiro. Mas, enfim, é o estudo que tem, é a base que a gente tem para saber quantos ativos vale a pena eu ter na carteira. Né? A gente tem ali, quando tu monta um portfólio, 2 tipos de risco, né? O risco não diversificável, que é um risco de mercado, tu vai correr ele com 1 ou com 100 ativos, não tem como se livrar dele. Existe o risco diversificável, que é o risco específico de cada um dos ativos. Então, se eu tenho um ativo, eu estou super concentrado no risco daquele ativo. Se der errado, deu errado em toda a carteira. Se eu tenho 2, deu errado na metade. E aí, quanto mais ativos você tem, menor vai ficando esse risco, porque tu vai dividindo neles. Em algum momento, tu começa a ter que adicionar uma quantidade muito grande de ativos para ter um benefício muito pequeno de diversificação. Ali para de valer a pena. Segundo esse estudo, está ali na casa dos 16, 16º, 17º ativo. A partir dali, tu vai ter que adicionar mais 2, 3, 4 fundos para diminuir um tantinho só do risco. Começa a deixar de valer a pena. Tem gente que ainda acha que vale a pena, aí entra na particularidade do investidor. Mas é por ali, 16, 20, o cara quer ter muito ativo, vai ali nesses 20. O que acontece? O cara às vezes tem a carteira de ações também. Aí ele bota mais 20 ações. Aí complica, aí não consegue E não acompanhar acompanha nada. nenhum nem outro. Aí não acompanha Aí nada, investe são nos 40. Estados Unidos, aí já tem mais 15. Isso. Aí tem 100 ativos. Pro cara que não vive disso e não trabalha com isso, acaba pulverizando, né, Marcos? Exato. Não, concordo 100% com o Marcelo. Acho que primeiro de tudo é ter um número de fundos que você consegue acompanhar, porque senão não adianta, né? Aquilo que a gente já vem comentando aqui desde o início. Né? E o segundo passo, né, é entender um pouco a sua estratégia, o tamanho do seu patrimônio. Né? Por exemplo, um pequeno investidor ali que tenha, em média, ali, um investimento de 100 mil em fundos imobiliários, dá para ele ter uma carteira ali com 12, 15 ativos. Né? Agora, um investidor que já tem alguns milhões, né? Aí teria que ir para os 20, né? Que o Marcelo comentou, senão ele toma muito risco de liquidez, ou seja, né? Os fundos imobiliários têm melhorado bastante a liquidez ao longo do tempo, mas ainda bastante restrita, muito inferior, muito small cap, ação de small cap na bolsa, né? E aí, a hora que ele quer sair naquele fundo, naquele veículo, por qualquer motivo que seja, a porta de saída pode ficar muito estreita, né? E aí ele tem que sair a condições muito desfavoráveis. Então tem que ter essa sensibilidade, é meio que um autoconhecimento por parte do investidor, né? E eu acho que assim, a diversificação é o que o Marcelo comentou, né? Então é o único almoço grátis que o mercado nos dá, né? A diversificação, né, do risco específico. Do risco sistemático não tem o que fazer, né? Sim. Então segue o jogo. Ela é super importante, mas é importante que o investidor tenha uma estratégia ao diversificar a carteira dele. O que a gente vê muito, assim, bastante frequência, é o investidor pegando diquinha aqui, diquinha ali, e aí vai montando a carteira achando que ele está diversificando. Mas realmente está, né? Às vezes ele está com vários fundos, por exemplo, de lajes corporativas, que os imóveis estão localizados na mesma região. E aí ele está tomando, né, o mesmo risco ali, né, duplicado, triplicado daquela região em questão, que pode ter boas perspectivas, mas as coisas mudam, né? O ciclo imobiliário, né, é bastante dinâmico. Então, não é só uma questão de quantos ativos ter, mas entender cada um deles e saber, assim, que,
pô, beleza, eu vou ter 3 fundos de lajes, mas talvez um mais focado em Faria Lima, né? O outro, vejo grandes perspectivas para Vila Olímpia, né? Então tem um pouco dessa sensibilidade. Ou então galpões logísticos, o mesmo racional, né? Então tem uma estratégia para a criação daquela carteira, né? A diversificação se passa por ali, senão cai naquela pulverização, mesmo com poucos fundos na carteira, né? Então tem que ter essa habilidade. Agora você falou, pequeno investidor, 100 mil, vamos trazer para menor aí. O cara que tá começando, que tá com 5 mil. Em torno de uns 5 fundos imobiliários estaria legal? Já consegue fazer uma boa diversificação? Já, até mais, né? O benefício dos fundos imobiliários é que é super acessível aí o pequeno investidor. Você compra uma única cota, né? Não tem aquela história de fracionário e tal. Os fundos, né? Estão cada vez mais indo para essa questão da cota base 10, né? Para tornar mais acessível ainda. Então, eu sempre sugiro ali para os assinantes do Nordfis que eles já comecem diversificando, até mais do que 5, né? Olhando assim, 10, né? E aí, se tiver que ir comprando uma cota ou poucas cotas de cada um para já montar uma carteira pensando em um time de futebol, né? Então você tem aqueles mais defensivos, você tem aquele meio de campo, aqueles, né, mais atacantes, né? Então já construindo uma carteira nesse sentido, do que ficar esperando montar, aportar ali os 5 mil reais em um único e aí tomando o risco específico desse fundo até montar a posição final, para depois ir para um outro e depois ir para um outro. Aí eu acho que não é um caminho. Assim. A gente teve a queda da Selic, né? 11,25%. Vocês acham, porque teve muito fundo que já tá caro. Shopping tinha uns fundos que estavam de graça. Um tempo atrás a gente até falou, não tá né? caro, né? Mas pode ser que já tá no preço justo. Já tá no preço justo. Tem alguns que estão um pouquinho caro ali. Tem fundo, vocês acham que tem oportunidade ainda? Tem fundo imobiliário, alguns que vocês estão de olho, que vocês acham que tá ainda que vale a pena estudar? Bom, vários. Eu diria que, assim, hoje a gente tem uma quantidade enorme de oportunidades. Agora, o tamanho de cada uma das oportunidades aqui no passado já foi bem maior. Esses fundos já estiveram... As pechinchas já ficaram para trás. Meio que já foram. Agora, eu entendo que a gente entra numa fase de como se fosse mais próximo de uma velocidade de cruzeiro do que aquela arrancada da recuperação que já passou. O grosso disso já passou. Então, agora a gente entra numa velocidade de cruzeiro, onde a gente vai ter um bom rendimento vindo dessa cota e uma... potencial, se tudo der certo, e se o cenário continuar como a gente imagina, que é a Selic caindo e as coisas minimamente se acomodando, no Brasil, digamos assim, basta não degringolar, ainda tem algum ganho de capital na cota. Então, assim, são muitos os fundos imobiliários. O tamanho da oportunidade de cada um deles é que eu entendo que já não é mais aquela coisa de, não, agora eu vou comprar um fundo imobiliário, final do ano eu ganhei 30%. Olha, vai, muita sorte. Porque não é isso que eu tenho na minha conta, pelo menos. Mas, por exemplo, vamos falar assim, se a gente tivesse 3 hoje, pô, acho que esses 3... A gente fala comprar, pessoal, mas tem que estudar. Como a gente fala aqui, não é recomendação, tem que estudar. Quais, assim, vocês 3 que vocês... Vamos falar 2. Pronto. Daí o Marcos entrega um no final. 2 que ele falou, então a gente vai cobrar, hein? A gente aqui cobra. 2 que vocês acham que tá pro pessoal estudar, tão baratos. Vamos lá. Hoje... eu diria que, por exemplo, fundo de papel, tá? Que é mais fácil de falar. Daqui a pouco a pessoa está nos assistindo aqui num outro dia e eu estou pensando na cotação de hoje, quando o cara está assistindo, ele vai dizer, esse é o fundo que está barato. Mas o que é o barato? O mercado muda todo dia. Então, assim, mas o fundo de papel é mais fácil dar um referencial de preço, né? A gente pode ter o referencial de preço de um fundo de papel no seu valor patrimonial. Podemos errar adotando o valor patrimonial no fundo de papel? Podemos, mas se errar, a gente vai errar por bem pouquinho. De novo, é um jogo de não errar, né? Ou se errar por bem pouquinho. Portanto, num fundo de papel, toma como referencial o valor patrimonial. Aí você tem um fundo como, vamos colocar lá, um HGCR 11, que é um fundo de recebíveis do Credit Suisse. Fundo super tranquilo, super seguro, um histórico maravilhoso, uma equipe de gestão super competente. Tá ali, comprou até o valor patrimonial, tá comprando num preço bom. Claro que se comprar muito abaixo, que bom, tá comprando uma barganha. Só não paga acima. E aí, pô, estuda o mínimozinho para descobrir o que é o tal do valor patrimonial. O dia que estiver nos assistindo aqui, vai lá ver qual é o valor patrimonial e tenta comprar no máximo até ele. Vai estar fazendo uma excelente compra. Fundo de papel, tranquilo, vai te pagar um rendimento ali todo mês. Eventualmente vai ter alguma valorização de cota. Não se espera que seja grande num fundo de papel, mas alguma coisa pode ter. Tá lá. Bem fácil identificar. Mesmo que esteja nos assistindo daqui a 1 mês, 2, 3, depois dessa gravação aqui, tendo esse referencial de preço, vai super bem. Sim.
E você, Exatamente. Marcos? Não, peraí, mas ele tá... Nós aqui corrigimos, ele falou 1. A gente aqui cobra. Falta mais 1. E você, enquanto isso, já pensa, Marcos, pra falar pra gente. Qual outro você acha que é, Vamos que lá. é válido? Um outro fundo que não é uma barganha nos preços de hoje, mas eu entendo que é um preço bom, é o PVBI 11. Um fundo de laje corporativa. São 4 ativos, né? Não, o PVBI tem mais. Tem mais? Ele está fazendo emissão agora, vai comprar ainda mais ativos. A gente não sabe exatamente quais são. Tem na Faria Lima, não é? São Não, são os Tem, melhores tem. ativos, eu acho, inclusive, né? Brooklyn. Os de laje hoje De laje eu acho que são os melhores. São os melhores Pelo ativos. menos até não tenho conhecimento. Diria que é o segundo melhor, mas de Então eu vou querer saber o melhor. multiativo é o melhor. De gestão ativa, né? Eu sei qual é o primeiro que tu vai falar, eu também acho. Mas isso, só se eu tiver enganado aqui. Mas, assim, eu entendo que ele é um investimento mais seguro. Aquele, não inventa moda. O fundo tá redondinho, não tem problema. Também não é uma barganha, mas tá começando, vai nesse aqui. O preço tá bom ainda. E quando o mercado começar a subir, esses melhores, os mais óbvios, são os primeiros a ficar caro. A ficarem num preço onde já não vale mais a pena comprar. Os outros menos óbvios, tu vai ter tempo ali na frente para comprar. Sim. Quando o PVBI já estiver caro e outros que são os ditos melhores, ou considerados por mim os melhores de cada segmento, já estarão caros, e aí tu vai ter todos os outros para ir continuar comprando enquanto isso. Então hoje eu iria nesses dois. E você, Marcos? Concordo, assim, com o Marcelo, né? Então, basicamente, num primeiro passo de recuperação de mercado, a gente vê aquela valorização em função do fechamento da taxa de desconto. Então, tem muita coisa largada que acaba valorizando e tudo mais. Mas uma vez que esse primeiro movimento ocorre, né, a próxima pernada é melhora de resultado. E aí, melhora de resultado depende de qualidade imobiliária, né, que aí, basicamente, padrão construtivo, qualidade de gestão, né, e localização. Né? Então, acho que é meio que nessa segunda pernada que a gente já tem que estar de olho. E aí, eu concordo com ele, né? O PVBI é um excelente fundo multiativo ali de dados corporativas, é muito bem localizado, né? Basicamente, o portfólio muito localizado ali na Faria Lima, que está com uma vacância super baixa, né? Até pelas condições ali da região, tem pouquíssimo espaço para crescimento, acaba valorizando ali os ativos já existentes, né? E o fundo acaba capturando um pouco disso. Claro que tem aquele risco Prevent Senior, né? E aquela história que a gente sempre fala, né? Sempre tem risco, né? Então, daí a importância de diversificar. A questão da Prevent Senior ali no Park Tower, né? Mas eu até acredito que haverá uma revisional negativa, desfavorável para o fundo, tá? Nesse ano ainda, entre o primeiro e o segundo trimestre ali, mas ele consegue mais do que compensar isso na nossa visão, nas outras revisionais ali, né? O União Faria Lima, né? Que tá sendo entregue aí, foi entregue recentemente, né? Tem bom espaço ali para valorização. Mas, dado que o Marcelo já comentou sobre o PVBI, um que eu gosto muito e que está na carteira do Nordfis desde o início, né, e a gente realmente carrega a longo prazo, é o HGPO. Ele é um caso de um fundo que... Esse é o melhor, na sua opinião, de lajes. em termos de qualidade, Qualidade, tá. ele é o melhor. A dificuldade dele é que é um fundo passivo, portanto, né, não é pequeno, não diria que é pequeno, tá? Mas é muito menor do que os multiativos e uma liquidez um pouco mais restrita, apesar da liquidez dele ser até razoável para um fundo passivo, né? Então, negocia ali na média de 500, 600 mil diário, né? Então, até que é ok. E por que eu acho que o HGPO é super interessante, né? Porque ele tem um perfil de imóvel que é muito específico, que é o que a gente chama de boutique office. O que é o boutique office? Basicamente, aquelas pequenas lajes, né? Não são aquelas lajes super grandes que a gente vê, como o Pátio Malzone, né? Centenas de metros quadrados. São lajes menores em edifícios de elevadíssimo padrão construtivo, e aí o proprietário consegue adicionar valor naquele metro quadrado, né, do aluguel. Não à toa, a HGPO vem conseguindo ali fazer revisionais e renovações de aluguéis, hoje em R$320 o metro quadrado. Assim. É um patamar assim, sem precedentes, né? E ele vem fazendo isso já há muito tempo, né? Então ele conseguiu repassar mais do que a inflação, né, nesses aumentos de aluguéis, que é o que todo investidor, né, de imóvel sempre deseja ali para ter uma maior proteção, né, do seu capital investido, né? Então isso acabou proporcionando não só uma valorização do capital investido do investidor que estava posicionado em HGPO ali desde 2020 até um pouco antes, como também aumento de rendimentos, né? Então, é aquele caso daquele fundo que o rendimento dele, ele não é super sedutor, né? Então, ali a gente projeta um yield de 7 e pouquinho nos próximos 12 meses para ele,
mas que é um yield assim que dificilmente vai te trazer surpresas negativas. Claro que tudo pode acontecer, mas me parece bastante recorrente. Em termos de preço, hoje ele também está bastante atrativo assim na nossa visão. Claro que, de novo, né, sem grandes potenciais de valorização como que a gente viu anteriormente, mas ainda assim alguma valorização, né? A gente tem visto aí transações na Faria Lima ali em torno de 44 mil metro quadrado. O fundo hoje negocia em 41, algo por aí, né? Então é um fundo que a gente gosta bastante. Em termos de papel, né, para mostrar que também tem oportunidade em todos os segmentos, né? Acho que interessante hoje é o caso do RBRR, por exemplo, né? A gente até acaba preferindo um outro veículo da gestora, tá? Mas, de fato, assim, o RBRR ele é um fundo de papel de risco high grade, que a gente chama, então, do menor risco de crédito. É um fundo que é a mesma equipe, né, do RBRY, né, que acaba tocando ali o RBRR. Então, uma equipe super qualificada, super diligente ali na escolha do risco de crédito da carteira. Uma vantagem, um benefício também da RBR nesses veículos de papel deles é que as operações são originadas e estruturadas dentro de casa, né? Então, eles definem a regra do jogo daquele CRI. Então, definem qual que vai ser a remuneração e também as garantias. Eles também têm governança, né, nesses CRIs, porque eles praticamente são detentores de um CRI específico. Se dá algum problema, vai convocar a assembleia, eles têm totalmente a capacidade assim, de passar as pautas de acordo com o que eles defendem, né? Não tem muitos embates em assembleias em um caso limite como esse. E é um fundo que está negociando ali um PVP de 0,93, né? O Marcelo comentou, né? O valor patrimonial até faz sentido a gente olhar um pouco mais assim para fundo de papel. Então, negociando a 0,93, né? Foi bastante penalizado pelas inflações baixas que a gente viu no final do ano, mas para fevereiro, por exemplo, a gente já tem uma expectativa, o mercado, né? A gente não. O mercado já tem uma expectativa de uma inflação ali mais em torno de 0,60, 0,65, algo por ali. Deve beneficiar ali em algum momento futuro, né, os rendimentos, os resultados do fundo. E, enfim, é um fundo de alta qualidade, assim, na nossa visão, que está negociando a bom preço. É um exemplo. O RBRF, por exemplo, a gente gosta bastante da RBR, né? Então, é um fundo que hoje ele está basicamente 75%, né, em tijolo, tentando capturar essa expectativa, né, favorável que se tem para fundos de tijolo, principalmente. O restante ali em recebíveis, né, seja via FII de papel ou diretamente em CRIs. É um fundo que ele reduziu os rendimentos recentemente, justamente pensando nessa alocação, mas também pensando, né, em penalizar um pouco o carrego de curto prazo para obter, né, ganho de capital futuro que compense, né, essa penalização de curtíssimo prazo. Então, uma boa alocação de capital, na nossa visão, né, e que está negociando ali com 7, 8%, talvez 9%, abaixo do valor patrimonial, com perspectiva de melhora de rendimento.